Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Paulo Mâncio, diretor executivo da CBRE Hospitality. Paulo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui, uma honra. A gente ensaiou já algumas datas, agora vamos Agora lá. foi. Você que está no YouTube, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui sobre esse episódio. Super importante a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. E você que está no Spotify, também deixa sua avaliação, compartilha o link nos grupos. É super importante a gente passar a mensagem adiante aí do mercado imobiliário. E hoje nós vamos falar com o Paulo Mâncio. Paulo, eh, conheci o Paulo ano passado num projeto aí importante. O Paulo vem de um mercado de hotelaria, muito ligado ao luxo. Paulo, se apresente. Quem é o Paulo Mâncio? Tá, novamente, prazer estar aqui. Vou contar rapidamente qual que é a minha trajetória. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu muito jovem entrei na Accor. A Accor é a maior empresa de hotelaria do mundo, maior empresa de operação hoteleira do mundo. Eu entrei com um cargo muito júnior lá. Enfim, e trilhei toda uma carreira, fiquei 21 anos na Accor, saí como Chief Development Officer da Accor aqui na América Latina. Na realidade, quando eu saí, nós já tínhamos o perímetro de Américas e mundialmente esse cargo ele cuida das áreas de produto, ou seja, do produto da hotelaria, como você constrói, como você planeja, como você realiza esse hotel em todas as mais variadas partes do mercado. Em 2022, eu recebi um convite muito tentador para ir para os Emirados Árabes, mais especificamente para Dubai, numa posição de Global Vice President, para fazer o desenvolvimento para eles, também de hotéis, de hospitality. E aí eu me especializei também numa outra classe de ativos que internacionalmente é conhecida como Branded Residence, que agora começa a pegar atração aqui no Brasil também. Branded Residence são os residenciais com marca, né? Vou dar um exemplo aqui: o residencial que tem a marca da Marriott, ou o residencial que tem uma marca da Aston Martin ou Mercedes-Benz. Então eu fiquei lá 2 anos. Essa é a maior empresa de Dubai. Eu cuidava do mercado europeu, do mercado americano e de alguns países ali do Oriente Médio, dentre os quais o Irã e o Iraque. Sempre me tenho muita curiosidade de me perguntar sobre isso, mas tem muito dinheiro, tem muito capital, fluxo de capital muito, muito intenso ali. E para terminar, eu voltei o ano passado por uma questão também pessoal, não apenas porque eu tinha concluído o meu contrato de 2 anos com a Damac em Dubai, mas eu voltei para o Brasil e aí fui convidado a trabalhar na CBRE. CBRE é uma empresa especializada no mercado imobiliário, assim, onde o Sérgio tem uma presença tão grande. Então, e ela é uma líder mundial do mercado imobiliário. Então, em termos de transações, em termos de consultoria do mercado imobiliário, em termos do que nós gostamos de falar de inteligência, né? Então, um fundo imobiliário, quando vai comprar um ativo, quando vai comprar um prédio de escritório, um fundo, um logístico, ou até mesmo outras classes de educacional, ela conta com empresas que trazem inteligência de mercado, inteligência imobiliária, com dados, com informações, com qualidade de números, com análises muito específicas, e aí, modéstia à parte, a CBRE é uma craque. Eu entrei na CBRE no final do ano passado, na segunda parte do segundo semestre, para cuidar da área de hospitality. E lá, essa área de hospitality tem quatro ativos, tem quatro classes de ativos. Um, mais puramente hotéis. Dois, acho que a gente vai falar muito hoje, que são os residenciais com marca, dentre os quais o projeto que a gente se conheceu, que é o Altitude Jardins by Artefato. Três, toda uma classe de ativos que também está bombando no mundo, que chama multifamily. Aqui no Brasil, eles também chamam de short-term rental ou estúdios, né? Muitos prédios residenciais foram feitos os NRs, né? Os non-residential. E esses estúdios hoje estão no mercado sendo comercializados. Então, essa é a terceira classe de ativo. E a quarta e última classe de ativos também tem um mercado no mundo que chama multipropriedades ou fractional, esse ou timeshare, como muita gente conhece. Então, o Sérgio que vai para Miami e compra lá um timeshare de 2 semanas num determinado residencial, ou em Orlando, isso é muito famoso, ou na França, ou em Portugal. E aí você usa, porque ninguém viaja 4 meses no ano, né?
Sérgio, a gente trabalha muito. Sim. A gente viaja no máximo 3 semanas no ano. Então, multipropriedade é pertinente a isso. Então, passei rapidinho aqui assim, 25 anos de. 25 anos de experiência aí na batalha. Agora, no Grupo Accor, né, um dos principais grupos hoteleiros do mundo, fala um pouquinho das marcas que talvez a pessoa Ah, legal, não se legal. familiarize com o nome, mas quais as principais marcas aí do grupo hoje, principalmente no Bacana, Brasil? bacana. E até vou fazer aqui um step back e vou explicar. A Accor é a maior empresa de operação hoteleira do mundo. No mundo tem 5, 6 grandes empresas hoteleiras, 4 ou 5 delas ou são americanas ou é a britânica, que é a IHG. O resto delas, a Marriott, a Hilton, a Hyatt, são americanas. E a Accor é a única que sai desse eixo e originalmente ela é francesa, né? Então ela traz um outro que nós chamamos muito de um charme francês, e o que agrega muito valor. A Accor, no mundo, tem cerca de 45 marcas. Aqui no Brasil, ela é dominadora. Eu tive o prazer de, nesses meus quase 21 anos de trajetória dentro da Accor, nós construímos lá 450 hotéis. Todo o portfólio da Accor passou de uma forma bem clara nas minhas mãos, nas mãos da minha equipe, onde nós realizamos esses projetos, esses hotéis, abrimos a público, né? Então, a Accor, pra você ter uma ideia, olha que número bacana. No mundo, a Accor tem alguma coisa em torno de 800 mil quartos. 800 mil quartos dá uma população de mais ou menos 1 milhão e meio de pessoas. Por que eu estou falando isso? Toda noite dormem 1 milhão e meio de pessoas sob a nossa responsabilidade. Baita responsabilidade. É uma cidade como Campinas dormindo nos nossos quartos, tomando banho nos nossos banheiros. Isso é uma baita de uma responsabilidade. Então, e aqui, na região, a gente sempre conta assim, primeiro, o país, o continente, então, o Brasil, América do Sul, América Latina e Américas, com 450 hotéis, tem cerca aí de 20 marcas, né? As mais tradicionais, todo mundo, você levantar a mão assim, você já ficou num Ibis, num hotel Ibis? Já ficou, né? Então, os Ibis, Ibis Budget, Ibis Styles, Hotel Mercure, que é muito conhecido aqui, é o Mercury, como o brasileiro gosta de falar, o Novotel, também muito conhecido, o primeiro hotel da rede Accor no Brasil e no continente foi o Novotel Morumbi, todo mundo conhece, aquele que é perto do Einstein, do Hospital Einstein, aqui em São Paulo, e no Novotel Morumbi, em 1977. Né? Então, muitos anos atrás, agora quase 50 anos, daqui 2 anos a 50 anos. E aí, uma trajetória grande. Então, tem aí cerca de 15 marcas. As mais famosas hoje, muito icônico, o Fairmont, o Hotel Fairmont de Copacabana. Acho que é um dos hotéis mais desejados, se não o mais desejado, né? Todo mundo adora a piscina do Hotel Fairmont. E isso é o que esse objeto de desejo que é também uma referência para esse cliente. Por que eu faço essa menção? Porque hoje, como existem também as residências Fairmont, que é a segunda classe de ativos que a gente vai falar hoje, são os residenciais com marca. Então, você compra o teu apartamento com a tua cara, Sérgio, mas que tenham referências à marca Fairmont, sabe? Eu moro no meu apartamento, mas ele tem uma marca, né? Eu moro no meu apartamento, mas ele tem uma marca da Hyatt ou tem uma marca da Armani. Hoje tem um lançamento bem importante, Sim. assim como o Altitude Jardins by Artefato, tem um lançamento agora da marca Faena ou da marca Armani, né? A Cirela está lançando também num bairro importante aqui em São Paulo. São projetos muito icônicos que criam, além de você ter sua casa, a conexão com o estilo de vida do proprietário. Tem uma pessoa que me ajuda na gestão de milhas, como eu viajo muito, ele me ajuda na questão de viagem, milhas e tal. E ano passado ele me falou assim: assina esse programa da Cor, o Fidelidade lá, o Uau, UOL. Assina porque tá com preço bom lá no Black Friday. Eu assinei. certo. Aí não entendi o que era ainda aquilo. Ele falou: não, assina que você vai me agradecer. Aí eu ainda não tinha usado. Aí eu cheguei no hotel do grupo. Sim, Cheguei, sei lá, 7 da manhã e o check-in era, sei lá, 2 da tarde. sim, sim. Não, como você é membro Fidelidade, você já vai poder acessar o quarto. Falei, pô, já valeu a pena, né? Já valeu a pena. E aí eu comecei a usar agora. Eu vou para Miami, consegui usar 3 diárias sem pagar nada, só os pontos que eu tenho. Fui para Salvador, usei 2 diárias, de vez em pagar R$ 1.000, paguei R$ 100. Eu gostei do negocinho, né? Não,
Porque essa é a maneira que a gente cria conexão, né? Hoje é muito importante, assim, no mercado, inclusive, sobretudo das startups, você usa muito o termo o CAC, né? Qual é o custo de aquisição do teu novo cliente ou do seu cliente? Então, quanto custa para você trazer esse novo cliente, né? E tão importante quanto você trazer, porque é custoso, é você reter esse cliente. Então, quando você cria uma conexão, essa conexão que criou com você, agora fica já no teu mindset, você já vai procurar um novo Exato, hotel exato. da Accor, é óbvio. Porque você tem uma facilidade, porque os caras te trataram bem, você já criou uma memória. E olha, cara, a hora que você cria uma memória com uma emoção, fechou o ciclo da experiência, né? Alguns anos atrás, quando todo mundo começou a falar, eu dizia que mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, começou a se falar experiência, né? Eu estava na Cor, estava liderando uma equipe grande, com uma responsabilidade grande, e todo mundo falava, e ninguém entendia porra nenhuma. Eu brincava que até o Bradesco, né, que é uma Bradesco, uma empresa super tradicional, falava de experiência, né? Mas ninguém entendia. Falei, cara, eu vou estudar esse negócio, vou entender isso. E aí a gente percebeu que a experiência é o cruzamento de algo que cria a tua memória, que é bem racional, com algo emocional. Você conseguiu criar isso como você mesmo descreveu, sabe? Hoje você tem uma memória interessante, foi uma coisa que te tocou ali, fechou o ciclo. O primeiro movimento que você vai ter, agora de agora em diante no mercado, você vai procurar isso. É a mesma coisa quando você está fazendo, de uma certa forma, um movimento de um residencial com marca. Você está criando uma conexão com o teu cliente. Você tem a personalidade ou você estabelece aquela persona, né, aquele perfil de cliente, e você consegue trazer uma marca que toca naquele perfil de cliente, cara, é genial. Aquilo lá é um plim, aquilo lá é algo mágico que estabelece e realmente te ajuda, te agrega valor quando você está comercializando um produto, e aí tem a relação do CAC de uma forma mais econômica, você consegue estabelecer isso, e aí você toda a questão do guest journey, todo uma série de indicadores que facilita você trabalhar o teu cliente. Agora, voltando ao assunto do ramo hoteleiro, como é que você vê hoje essa questão, essa briga, ou uma briga talvez internacional, não é só nem nacional? No Rio de Janeiro a gente está com um caso muito forte nisso, a questão dos Airbnb, né, da locação do short stay, com o ramo hoteleiro aí, duelando aí sobre legislação, sobre impostos, brigando por esse cliente, né? Tá. Eu vou dividir essa resposta em duas partes, né? Essa é uma história que não começou hoje, ela começou lá entre meados da Copa do Mundo. Nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil em 2014, depois tivemos a Olimpíada 2016, dois eventos internacionais. O Brasil bombou em todos os sentidos, né? E aí já tínhamos o problema, essa questão relacionada ao Airbnb, ou seja, você colocar um apartamento, um quarto do teu apartamento no mercado para ser alocado e que ele seja um concorrente de um hotel que está fazendo tudo para obter esse cliente e está pagando os impostos que eventualmente esse é uma coisa. Então, assim, em termos de produto de venda, eu acho algo extremamente complementar. E aí, os hoteleiros têm que ser inteligentes para se caracterizar como hotelaria, como full service, como criar uma conexão como essa, sabe? O Airbnb não tem isso que você acabou de escrever. Foi você, espontaneamente, você me contou alguma coisa que o cara, assim, se você, vou fazer um complemento, né? Se você tem um programa de fidelidade, você já tem conexão do Wi-Fi. Imagina que você chega perdidão no hotel lá, sem conexão de Wi-Fi, teu celular tá, assim, você tem como carregar o teu celular, você tem como deixar as tuas malas no bagageiro, tem uma série de serviços extras, sabe? Que no Airbnb você não vai ter. Você chega lá friamente num apartamento que tem lá, às vezes, muitas vezes não tem nem o porteiro. Outro dia eu viajei para Paris, eu nunca tinha ficado no Airbnb e falei, vou fazer a experiência do Airbnb. Vários pequenos traumas, sabe? Eu não estava acostumado. Estou acostumado a chegar no hotel, ser bem recebido, Mr. Paulo para cá, Mr. Mâncio para lá, e é uma outra experiência. Então tem o seu valor nos ambos os produtos, e eu acho que eles são complementares. Inteligente é o cara que pesca isso e trabalha bem. Então, como produto, eu não tenho a menor dúvida que tem que trabalhar, você tem que criar um extra mile, como você mesmo descreveu, e eu acho que esse mercado ele tem demanda para isso. Vou para a segunda parte da resposta. A questão
da parte legal, da parte de taxação, da parte dos impostos, evidentemente que tem que ser uma coisa equânime, né? Não dá para você fazer o mesmo produto, o mesmo fim de produto e você não ter igualdade de condições. Aí é uma coisa que é necessária. Eu acho que o mundo inteiro passou por esse, vou chamar de essa turbulência, né? E as coisas estão chegando agora num meio termo. Tanto a hotelaria também teve uma ajuda importante no mundo inteiro e aqui também. Nós tivemos um programa na área de hotelaria que chama PERSE, que foi um programa de incentivo a toda a área de eventos e hotelaria, etc, etc. Agora, acabou a pandemia e esse programa também está afindando, então foi um benefício importante na questão tributária, na questão dos impostos, né? E eu acho que também tem que se olhar com muito cuidado com a questão dos Airbnbs. Vou trazer um paralelo aqui, a mesma coisa que os táxis, né, e os Ubers, ou 99, ou 99, no mundo inteiro essa discussão, não é aqui, né? Durante a pandemia, morei na Itália, depois fiquei os 2 anos lá em Dubai, vivia viajando, essa discussão. Eu acho que tem que ser algo que encontre um ponto de equilíbrio e que seja equânime. Caso contrário, isso não é mercado. Aí é uma coisa de você fazer uma proteção de mercado, que isso realmente não é isso que a gente preconiza. Muito bem. O que eu imagino que vão ter produtos desenvolvidos somente para Airbnb, para o short stay. Em algumas capitais aí, com as restrições, isso acaba sendo um caminho. Sem dúvida. E não apenas com esse short-term rental, que é o STR, né? Como está sendo também a nomenclatura utilizada aqui para os multifamilies, etc, etc. Porque também tem que se caracterizar, e eu entendo que esses são pequenos apartamentos, então você consegue fazer um stay um pouquinho mais longo, você consegue ficar. Então, tem amigos meus hoje que moram fora do país ou moram em outro estado e que já tem um esquema, já aqui em São Paulo, de um short-term rental, que ele já vem e fica com acomodação. Não é tão pequeno como um apartamento Ibis, né? Hoje um Ibis tem 18 metros quadrados. Realmente é um apartamento muito prático, mas é um apartamento pequeno. Para 1, 2, 3 dias está ótimo. Para 7, 8 dias começa a faltar o complemento. E o short term rental, ele pode e deve se adaptar muito bem para essa estadia um pouquinho mais longa. Agora, uma crítica que eu ouço de muita gente que mora no Brasil e até de estrangeiros que vêm para o Brasil e buscam uma hospedagem de primeira linha, aí estou falando de hotéis caracterizados de hotéis de luxo, né? Nós temos poucas opções no Brasil, pelo tamanho do Brasil. A gente estava com o exemplo de uma pessoa muito importante que a gente recebeu ano passado aqui, um americano, e a secretária dele já tinha mandado, ele ia ficar duas noites em São Paulo, ela tinha mandado 2 opções apenas. Ou aqui no Morumbi, O Tangará, o o Palácio Tangará, Tangará. ou o Roosevelt. Tá bom. Em São Paulo, ela encontrou 2 opções adequadas, vamos dizer, para o diretor dela para escolher. Quando vai para o Nordeste, as principais capitais, você não tem mais hotéis, bons hotéis, hotéis para receber uma pessoa importante. E como é que você vê isso? Os hotéis ficaram velhos? Não, Sérgio, vamos assim. É muito verdade que a hotelaria do Brasil ainda é uma hotelaria jovem. Tá? Não é uma hotelaria centenária. A hotelaria argentina é uma hotelaria mais robusta, em termos assim, até de turismo. Então, era objeto de desejo do brasileiro há 30, 40 anos atrás ir para a Argentina, né? Ele ainda não conseguia ir para Miami. Hoje é muito fácil ir para Miami, mas não conseguia. Então, era objeto de desejo. Lembro meus pais, na década de 70, que iam para a Argentina como o fato da vida, que era super bacana. E, de fato, era. Tá? Então, a hotelaria brasileira é uma hotelaria mais jovem e é uma hotelaria que está amadurecendo. Então, a gente, por exemplo, não tem grandes hotéis 5 estrelas. Até o chama 5 estrelas nem existe mais, né? 6 estrelas. O que eu acho que é um tema de hoje que a gente vai falar, que é luxury, né? Hotéis luxury no Brasil ainda não existem. Tem muito poucos exemplos. Mas tem a boa notícia por trás disso. Os hotéis bons começam a pegar. Então, vou te dar exemplos consistentes. Hotel Tangará, tá lotado. JW Marriott, ali do lado do Parque da Cidade e do Rocha Verá, lotado. O Hotel Fazano,
lotado. Emiliano, indo super bem. O Renaissance, da Alameda Santos, que era um hotel que há 5, 6 anos atrás, antes da pandemia, estava going down, hoje está super bem. Hotel lotado, com uma tarifa aí de R$ 3.500. Tarifa de R$ 3.500 são mais de US$ 500. Eu até dei uma entrevista agora há poucos dias dizendo que é muito interessante você ver uma hotelaria no Brasil, e sobretudo na capital econômica do Brasil, que é São Paulo, com vários hotéis acima de US$ 500 de estadia. Isso não tinha. Isso é uma coisa nova para o brasileiro, né? O brasileiro aprendeu a viajar nos últimos 15, 20 anos, não viajava tanto, não era tão fácil. Hoje, assim, eu falo com você, Sérgio, vamos amanhã para Miami? Vamos amanhã para Miami. Vamos amanhã para Milão? Assim, pode parecer uma besteira, mas não é. Você pega o avião, é muito fácil. Agora fica muito mais fácil. E essa hotelaria está acordando, né? Eu acabei de receber hoje de manhã uma notícia de um novo hotel de luxo em Campos do Jordão, que era também um destino que estava andando de Sim, sim. lado. Então, eu tive lá para ver uma propriedade também hoteleira e passei no meu amigo lá, Bianchi, que é o gerente do Grande Hotel de Campos do Jordão, hotel lotado, renovado, acabaram de terminar a reforma, as tarifas lá para cima e o hotel. Parabéns, Renato Bianchi, parabéns ao Grande Hotel de Campos do Jordão e outros hotéis vindo atrás. Então, eu acho que é um novo movimento depois da pandemia, que a gente sofreu demais. Foi muito difícil. Eu até vou falar um pouco sobre o desenvolvimento e, sobretudo, o impacto da pandemia nessa parte de hotelaria. Então, eu prefiro ficar com a boa notícia, né? Hotéis voltando a estar cheio, hotéis voltando. Agora, ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Eu falei aqui 6, 10, poderia ter 55. Você vai para Nova York e tem 6, 10 num quarteirão. Você vai para Amsterdã, você vai para Paris, você vai para Milão, você vai para Buenos Aires, tem hotéis ali na Ricoleta, tem hotéis ótimos, tem 10, 15. São, o objeto de desejo do paulistano hoje é ficar no Parque Hyatt, que é maravilhoso, do Palácio, ali no Parque Hyatt de Buenos Aires. É fantástico. Então, é toda uma hotelaria que está voltando e me parece que está voltando de forma muito pujante. Agora um pouquinho dos serviços, né? Nos últimos anos, como você falou na parte de luxo, de hospitality, eh, como é que a gente pode falar um pouco dessa evolução de experiência, de serviços, que hoje o que você quer quando você vai no hotel, você quer ser bem tratado, você quer serviços, né? O que você pode falar um pouco sobre essa parte de hospitalidade aí? A coisa mais interessante, novamente, vou voltar aqui para um exemplo que você deu, que você me ajudou demais nesse exemplo, que é muito forte, né? Uma das coisas mais importantes do luxo é você personalizar o luxo. Então, senhor Sérgio, você está de volta? Seja muito bem-vindo. Que bom você estar aqui. O teu apartamento, que ia ficar pronto às 2 horas, às 9 horas da manhã já está pronto. Você já ganhou esse cliente. Você personalizou. Senhor Sérgio, você gostaria de tomar aquela caipirinha que você pediu da última vez? Isso está muito personalizado. Então, acho que é assim, a gente está aprendendo a fazer isso. Não é uma coisa que, novamente, que é centenária no Brasil. Embora o brasileiro tenha uma alegria de viver e é notória, ele tem uma alegria ao servir, é notório, mas ele está aprendendo. Não é assim, não é só a alegria nem a boa vontade, né? A hotelaria e o serviço tem ciência sobre isso, tem escolas sobre isso, e essas escolas também estão evoluindo no Brasil, né? As escolas de hotelaria, eu tenho o prazer de dizer que eu sou professor há mais de 15 anos, nessa área também, depois a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, e é uma coisa que eu adoro. Então, essa educação tá evoluindo no Brasil. E agora eu vou chegar no ponto que você me perguntou sobre o serviço. Os serviços também estão sendo aprimorados. Então, cada dia melhor. Às vezes você vai em um ou outro lugar que você é mais servido, mas você também agora começa a ter a sensibilidade muito forte de achar que não foi bom, né? Agora você já começa a perceber, pô, não foi tão bacana. Ou a comida não está no padrão que você gostaria. Porque nós começamos a desenvolver paladar, nós começamos a entender. O brasileiro, há 20 anos atrás, não tinha nada de vinho. Agora você senta numa mesa de amigos, senta com o Sérgio, senta com o Antônio e o Alfredo, todo mundo, pô, é aquele Merlot que eu tomei, Parker 99, 98, da safra de 2011, que a cepa estava aqui assim assado. Sabe, o brasileiro começa a falar de coisas que ele ainda não falava. Isso é muito bacana, isso é amadurecimento e é o mercado, né? Oferta e demanda. Você começa a ter demanda por aquilo, você começa também a ter oferta. Então, eu acho que é uma evolução. Nós estamos melhorando. Você vai
no Fairmont, você vai no Fasano do Rio de Janeiro, você vai em outros hotéis. Eu tive agora em Salvador, também para ver as minhas viagens são só a trabalho, é uma loucura, Que é né? uma rede hoteleira antiga. Mas eu tive lá e interessante, um hotel novo, ao lado do Fasano, que está um espetáculo. Parabéns ao Fasano de Salvador. Eu adorei, eu ainda não tinha visitado, porque eu estava em Dubai quando aquele negócio pegou. Um hotel que chama Fera, do Antônio Mazzafera. Amico, perfeito, el albergo, hein? Fantástico, fantástico. Eu adorei aquele hotel. Mas um estilo mais boutique. Um estilo mais boutique, um estilo até meio semelhante ao Tarifas, Fasano de Salvador, 5, 6 mil reais. $1.000, Salvador. Ou seja, uma hotelaria já mais robusta, de qualidade, sabe? Eu fui lá no rooftop deles, eles tinham acabado de fazer um partnership, uma parceria com a Dolce Gabbana. Não é todo dia que você faz parceria com Dolce Gabbana. Então, são coisas sofisticadas que cada dia mais o mercado começa a demandar e começa a chegar. Tem uma outra boa notícia, né? Em 2024, e a gente espera que 2025 se repita, o Brasil bateu o recorde de visitantes internacionais. Ainda está muito longe do ideal, mas está melhorando. Qual que é o número? Nós chegamos a 7 milhões de visitantes internacionais. Você tem uma ideia? Agora, esse número não aumenta nos últimos 20 anos. Ele vai aumentando devagarinho. Eu trabalhei com a Embratur há uns 2004, mais de 20 anos. E um dos objetivos era aumentar esse número, que era 5, 6 milhões na época. Hoje está 7. A gente tinha batido o recorde nas Olimpíadas, né? Primeiro na Copa do Mundo, depois nas Olimpíadas, e agora voltou. É verdade que a gente teve um impacto muito importante da pandemia, mas hoje tem uma tendência crescente. Mas vamos lá, nós não podemos esquecer, né? Porque assim, o europeu fala com muito orgulho. Você sabe quantas pessoas visitaram Paris? Estamos falando de Brasil, 7 milhões, né? Quantas pessoas visitaram Paris do ano passado? 80 milhões? 85 milhões. Soltei. Quantas pessoas visitaram Madrid o ano passado? 50. 100 milhões. Foi o país mais visitado do mundo ano passado. Parabéns para a Espanha que está fazendo um trabalho. Mas a gente não pode esquecer que no Brasil cabem 25 Espanhas, 25 Franças. E aí a gente tem que pegar a movimentação brasileira de passageiros. Nós tivemos 90 milhões de passageiros voando daqui para Manaus. O Sérgio, que sai daqui e vai fechar um negócio em Balneário Camboriú, eu sei que você é muito quente lá, que você tem muitos clientes lá e que você faz muitas essas transações. Eu que vou para Porto Alegre ou para Salvador. Então, é um mercado, assim, eu acredito muito também, e aqui é um papo bem comprido, e na hotelaria de negócios, que tem um complemento com a hotelaria de lazer, e não o inverso. Isso é muito forte no mundo e deve ser muito forte no Brasil. Então, é muito pujante esse número que chega a 90 milhões de pessoas viajando o tempo todo. Você vai para Congonhas, está lotado. Só São Paulo recebe 50 milhões de visitantes dentro do Brasil. A pessoa que vem de Ribeirão Preto para cá, de avião, né? Semana passada eu estava em Bebedouro, né? numa viagem de negócios, né? E aí tinha um outro colega. Eu, por acaso, fui de carro. Essa foi a minha primeira visita lá. E um colega tinha ido de São Paulo a Ribeirão Preto e depois pegou um carro ali e foi até Bebedouro. Mas é muito interessante essa movimentação e eu quero sempre deixar com o ponto positivo. O mercado está de uma forma muito crescente. Isso já é muito bom. Agora, falando um pouquinho desse outro tripé que você já citou, que são das marcas, são da brand residence, né? Dos residenciais de marca. Você viu isso muito fora do Brasil. No Brasil, a gente ainda está caminhando, né? Isso é algo que não tem volta. É uma tendência realmente mundial. E o que você pode falar um pouquinho sobre... no caso da DAMAC, a DAMAC é um exemplo, né? Uma das incorporadoras lá em Dubai que mais traz marcas de fora. Inclusive comprou a Cavalli, né? Para ser uma marca hoje, é uma marca própria do grupo, mas Trump e Versace, outras marcas que eu sei, né? Eu estudei um pouquinho da DAMAC, 5 idas a Dubai nos últimos anos, me ajudaram a entender um pouquinho esse universo. O que você pode falar sobre brand residence? E eu lembro que antes de lançar o Altitude, antes de ter Artefato, você foi um cara que não, temos que ter uma marca aqui, e no caso o Artefato acabou caindo como uma luva, mas você falava da importância de ter uma marca para assinar o residencial. Pessoal, vou fazer uma brincadeira aqui, uma licença poética, vou abrir um parênteses aqui com o Sérgio.
Vocês não têm ideia como o Sérgio fica bacana com o Jihab em Dubai, né? Ele fica com aquela roupa, ele realmente tem essa cara de bilionaire assim, então com aquela roupa de sheik fica fantástico. Realmente essa experiência em Dubai foi fantástica. E eu trago aqui a primeira parte da resposta, te dizendo como é que é o mercado de Dubai hoje, dos Emirados Árabes. Eu lancei lá com a Damac, com a Suelen, nossa colega em comum, etc. A gente não lançava mais o edifício Antônio da Silva Prado. Não existe mais isso lá. Lá tem o edifício Cavalli Casa, Armani, Mandarin Oriental. Então, nós lançamos um empreendimento em Maldives, que era um hotel, Mandarin Oriental, que é uma das melhores e mais luxuosas marcas de hotéis do mundo. Mas o negócio principal da Damac Properties era lançar a parte de residencial. Nesse caso, ele estava lançando 120 vilas, como eles chamam as casas de luxo lá, né? Essas 120 vilas, e aí com um hotel como uma âncora, como um clubhouse. Então, não tem mais essa. Quando está fazendo esse lançamento, eles já perceberam esse valor. E aí, totalmente alinhado com o que você falou, não tem mais volta. Aqui no Brasil, você tem, em média, mundialmente, não é só no Brasil, em média, qual que é o prêmio que se paga por uma marca legal quando você consegue construir? Alguma coisa em torno de 20 a 40%. O mercado mundial fala muito em 35%, que fica dentro desse range. Então, esse é um mercado super interessante. E aí tem dois tipos de marcas. Uma marca que é hoteleira, Fairmont, Parque Hyatt, JW Marriott, Mandarin Oriental, até mid-scale, que são os Radisson. Então, a própria Damac lançou um residencial onde ela tinha um hotel Radisson e ela tinha 3 torres residenciais ao lado desse hotel. E aí as marcas que não são hoteleiras. Vou dar alguns exemplos. A própria Cavalli, né? A Damac foi lá e ela queria, eu me lembro ainda do Sheik, fera o cara, uma fera em todos os sentidos, o Mr. Sajuani, e ele queria criar uma concorrência à Armani. Eles têm um objeto de desejo muito forte de ser europeus, de ter as características do europeu. Um pouquinho mais fácil para mim, porque eu sou italiano. Então, e aí ele falou, cara, o que a gente pode fazer igual ao Armani? Daí foi lá que ele viu que a Cavalli estava disponível no mercado e ele comprou 100% da marca, comprou as lojas, comprou o direito de marca, comprou até o direito de imagem do Roberto Cavalli, que é um ícone na marca, né, na parte fashion, e aí fez vários lançamentos em Dubai, em outros lugares, com a marca Cavalli, com as variações de marca, e foram um sucesso. Então, tem esses dois tipos de marca, as marcas hoteleiras e as marcas não hoteleiras. Vou fechar a resposta aqui de forma bem rápida. As marcas hoteleiras. Quando você compra um residencial Fairmont, você já está no imaginário que você vai ter aquele serviço também do Hotel Fairmont. Então, aquele café da manhã, aquele É cheirinho. só lembrança, né? Não é, isso não adianta. Você lembra aquela história que eu te falei? Sim. A lembrança da emoção, você marcou a experiência, você paga por isso. Você quer estar. E o status de estar num residencial, mostrar para os amigos que você está num residencial Fairmont. E a outro tipo de marca, né? Hoje, um dos maiores sucessos de marca de Miami, que é o mercado que mais apimentou, que mais deu certo em termos de residenciais de marca, é o Mercedes-Benz, né? Que não é uma marca hoteleira. Então você tem que ter aqui no meio o que nós chamamos um white label operator para trazer esses tipos de serviço. O mercado está bombando, acho que tem muita oportunidade e está pegando com força aqui no Brasil. Agora, quem não sabe, a Damac é a maior empresa privada de Dubai. Só perde da Emaar, que é do Sheik. Maktoum. Mas é gigante, né? Para onde você olha, você vê o logo da Damac assinando os empreendimentos. Em Dubai, nos Emirados Árabes e, sobretudo, na capital econômica, na capital cultural dos Emirados Árabes, porque a econômica é Abu Dhabi, né? A capital cultural tem muito dinheiro também, é Dubai. E aí tem duas grandes empresas. Uma é a Emaar, que pertence ao Sheik, que é o CEO é o presidente de Dubai, né? Que é o Sheikh Maktoum, e a Damac, que é a segunda, né? Não sendo governamental, ela é a primeira do setor privado e vai muito bem e hoje é realmente dominadora. Para onde você vê, tem obras. Entrou numa outra classe de ativos super interessante. Uma pena que a gente não vai falar sobre isso hoje, né? O mundo depende hoje de uma questão chamada dados, né? A gente
fica absolutamente conectado. Inclusive, vocês que estão no YouTube, vocês são necessariamente, para estar conectado, você precisa dos dados, né? Então, e ele está investindo muito nessa área de data center, né? Então, nessa criação dos data centers, e o Irã e o Iraque são dois hubs super importantes, estratégicos, e ele está investindo nisso. Ele é o maior investidor de data center hoje do governo do Trump. Apareceu já ao lado do Trump, falando sobre isso, está investindo somente 20 bilhões de dólares nessa área de data center nos Estados Unidos. O Trump que gosta muito de Dubai, né? O Trump que gosta muito de Dubai, e como você mesmo mencionou, dois empreendimentos da Damac têm o selo, tem a Sim. marca Trump, né? Então, os campos de golfe e o residencial se chamam Trump também, fantásticos, muito luxuosos. O Trump, Donald Trump, teve lá na inauguração do primeiro e realmente quero crer que é um amigo lá do Mr. Sajuani, que é o chairman. E como é que foram esses 2 anos de Dubai? Duros. Quentes? Muito quentes, muito interessantes. Eu sempre começo a dizer, né? Muito ricos, muito interessantes, uma experiência profunda em termos de conhecimento, de humildade até, né? Porque você tem que olhar muito para dentro. Imagina, tinha uma posição e um domínio muito forte aqui da região e da Core e de tudo que se fazia aqui e tudo que se criava novo e tudo que abria, né? Então você chega lá, você precisa começar quase from the scratch, né? Do zero. Então, é uma experiência rica, mas também quero crer que aprendi muito como ser humano e, evidentemente, que nesse aspecto, a parte dura, a parte difícil, me fez crescer muito, não apenas intelectualmente como profissional, mas, sobretudo, como ser humano. Agora, falando dos dias atuais como o CBRE, a CBRE é uma empresa centenária de quantos anos a CBRE? Mais de 200, 300 anos. 300 anos, 300 anos. 300 Uma anos. empresa que, para quem viaja para os Estados Unidos, vê a CBRE em todo lugar. Uma empresa que você vê o logotipo da logomarca em todo canto. E aqui no Brasil, muito forte na área corporativa. É verdade. E agora, criando aí um novo braço. O que você pode falar aí desse novo desafio na CBRE, trazendo toda a sua experiência internacional, hotelaria, de luxo? Como é que você vai agregar hoje aí para esse mercado brasileiro e Latam, né? Acho que primeiro o Brasil e depois nos nossos vizinhos aqui. É verdade. Então, eu acho que assim, quero crer, humildemente aqui, quero dizer que acho que é um casamento perfeito, porque é uma empresa com 300 anos de experiência, né? Nasceu no UK, então, e depois se juntou a uma empresa americana. Então, o Richard Ellis, muito conhecido aqui no Brasil, até veio como Richard Ellis e aqui acabou se encontrando, aqui não, mundialmente, acabou se encontrando com o banco Coldwell Banker, é um banco, e hoje está sediada no Texas. Então, o nosso headquarter está sediado no Texas. Bom, então, é uma empresa essencialmente de conhecimento, consultoria, inteligência, dados e serviços na área de real estate. Todos os serviços. Lá fora, nos Estados Unidos, nós temos fundos imobiliários proprietários da CBRE. Lá nós temos outro gênero de serviço que aos poucos vão chegando no Brasil. Aqui no Brasil, a CBRE está há 45 anos, muito bem posicionada, absolutamente líder de mercado, muito tradicional nas classes de ativo relacionadas a toda a parte de escritórios e a parte de torres corporativas, né? É dominadora. Hoje é quase óbvio, quando um fundo imobiliário vai ao mercado buscar um ativo, ela, de uma certa forma, vai conversar com a CBRE, vai negociar com a CBRE e a CBRE vai trazer a melhor solução em todas as classes de ativos. Novamente, vou citar algumas delas aqui: os prédios corporativos, os multifamilies, os educacionais, os logísticos, né? O mundo, né? Tudo que a gente pode comprar via Amazon, via eBay, via o Mercado Livre, você precisa da logística por trás, ela é fundamental para o país crescer, para esse mercado crescer, é fundamental. Então, toda a parte de retail não existe sem a logística, né? Então, todos os centros logísticos hoje são, de uma certa forma,
são a grande maioria comercializados e trabalhados via CBRE. E agora, né, no final do ano passado, eu tive a honra de me juntar a esse time de feras e trazer o nosso conhecimento, o meu conhecimento, muitos anos na área de hospitalidade, hospitality. Trouxe também, lembrando, essa área de hotéis, de residenciais com marca, de multifamily e de multipropriedade. Então, são essas classes de ativos ligadas à hospitalidade. Então, eu acho que a gente está indo muito bem. É incrível como nesses últimos 4, 5 meses a coisa realmente exponenciou, muitas oportunidades acontecendo no mercado e estamos muito perto aí de fazer alguns bons deals. Agora, falando um pouquinho pro incorporador que nos ouve, que nos assiste aqui, é, qual produto, qual serviço hoje você tem dentro de casa, na CBRE, que você possa oferecer, que você possa plugar no empreendimento residencial hoje, um empreendimento aí de 100, 200, sei lá, 500 unidades, o que você facilita para ele, o que você entrega para ele de serviço? Acho que tem duas coisas, em duas pontas que a gente trabalha muito fortemente e modéstia à parte, assim, com esse é um mercado muito específico, muito interessante, que agrega muito valor. O primeiro deles, assim, vou começar pelas marcas que eu já expliquei várias vezes. Então, nós fazemos toda essa conexão entre o incorporador que ainda não tem essa esse conhecimento direto das marcas, como trazê-las, como agregar valor e como isso gerar valor no final do dia para o incorporador. Trazer a marca certa, com qualidade. Qualquer marca em qualquer lugar dá certo? Não, não dá certo. Não é garantia que ele vai trazer 20, 40% de prêmio. Não é garantia. Então, isso é muito qualitativo, tem que trazer muita inteligência e colocar de uma forma muito correta em termos de contrato, em termos de especificações, em termos de todas as cláusulas que são necessárias da negociação entre o incorporador e essa marca, quais são os serviços. Essa é a primeira parte da definição do produto imobiliário com a marca, que aí ela é bastante extensa, poderia falar 3 horas. Vamos para a segunda parte, que é a parte de serviços. Isso é muito especial. E uma das áreas muito conhecidas da CBRE aqui no Brasil é a área de properties. Essa área de properties, ela faz a gestão condominial, vários escritórios, várias torres de escritório têm a gestão condominial feita pela CBRE. E tem serviços que a CBRE provê, que a CBRE faz para esses condomínios. Essa mesma qualidade, essa mesma excelência, agora a gente está entrando nos residenciais. E nós estamos agora oferecendo ao mercado, então tem vários incorporadores que não têm essa área de operações de um condomínio. Vou dar um exemplo claro. Não é o core business do incorporador. Não é o core Ele quer um business. parceiro que resolva isso. Ele quer um parceiro que traga uma solução de excelência nisso e que traga um nome. Olha, CBRE. Então, nós entramos já em alguns contratos, dentre os quais o Altitude Jardins, lá com o pessoal da REM, fornecendo. Vou dar um exemplo claro. Então, o Sérgio vai chegar de Goiânia, aqui em São Paulo, tem um apartamento com os serviços e você quer um café da manhã para o dia seguinte, você pode pedir. Você quer o teu carro lavado, você pode pedir. Você quer um aluguel de carro, você pode pedir. Geladeira cheia. Você quer geladeira cheia com a lista qualitativa. Você não quer qualquer geladeira cheia. Você quer limpeza de primeira linha. Você quer o cheirinho do Fairmont. Lembra que eu lembrei? Essa memória afetiva faz muito sentido. Então, são vários serviços pay-per-use que nós estamos preparados para prover para esses condomínios de luxo, né? Quando é um condomínio que necessita disso. E nós temos uma plataforma digital hoje, você faz toda essa parte de conexão entre o cliente, que muitas vezes é um problema, muitas vezes não está bem resolvida. A gente tem isso já de muitos anos que a gente faz naqueles condomínios, né? Há 20, 30 anos que a gente vem fazendo isso com excelência e com alto grau de entrega para os nossos clientes, por isso que a gente está tanto tempo no mercado e agora a gente está no mercado residencial. Até serviços de, sei lá, queimou uma lâmpada, queimou algum fusível. Manutenção. Manutenção. Exatamente. Você não precisa chamar. Você acessa um aplicativo ou aciona alguém É. e resolve o problema. Eu sempre brinco, né, Sérgio? Você imagina que você está chegando no teu apartamento de 15 milhões e quebrou a chave. Cara, você não quer saber o nome do Paulo, você não quer saber o nome da CBRE, você não quer saber, às vezes, muitas vezes, até quando você vai pagar. Você quer a chave. Você quer entrar. Você quer a tua porta aberta.
você quer a tua porta aberta. Então, você quer o serviço com excelência sendo resolvido. Então, isso é super importante ter a eficiência e ter o serviço ali, porque o mercado de luxo, a parte boa disso, que o mercado de luxo, ele paga, né? Ele consegue suportar esses serviços muito qualitativos. Vou fazer uma brincadeira aqui complementar. O Sérgio, que gosta muito de cachorrinho, então ele pode ter o teu cachorro já com os serviços de pet também. Então, todos esses serviços, se agendados, eles podem ser e vão ser remunerados. Evidentemente que o cliente vai pagar por isso e o cliente, ele demanda isso, ele quer isso com excelência e ele paga por isso. Esse cliente, ele não quer perder tempo, né? Ele não tem problema em pagar, mas ele quer tempo, né? Ele não pode comprar tempo. Ele não quer perder tempo, né? Exatamente. Ele quer aquilo ali resolvido, a questão da chave, ele quer a limpeza já feita, ele quer a geladeira já pronta, eventualmente ele quer um chefe para organizar. Nós temos, eu vou falar algumas coisas curiosas, né? Nós temos hoje uma coisa bem na moda, né? Que uma pessoa que vem e que organiza a sua mala. Então você chega e você não tem tempo, você deixa as malas lá e você sai para um jantar. Quando você volta, a tua mala está toda organizada no armário da maneira como você quer que seja organizado. Evidentemente, você tem que passar essas orientações. Eu quero assim, assim, assim. Então, e nós fazemos isso e nós entregamos esse serviço e cobramos por Arruma a isso. mala também? Arruma a mala também. Daí que é uma parte que é super chata, né? As pessoas vão viajar, qual uma das partes tem 2 ou 3 que nós chamamos, de friction points, os pontos que vão ter algum tipo de problema, e aí você, né, normalmente são as questões das malas, as questões da chegada no aeroporto, a questão do check-in e check-out, seja no hotel ou no aeroporto, ou na entrega do carro. Então sempre os problemas se dão aí, né, não dá num jantar agradável, você tomando um vinho, né. São os friction points que você tentar mitigar para que poxa, eu fui muito bem. Imagina essa brincadeira do Sérgio, mas faz todo sentido. Você imagina a tua mala tá prontinha e você sair em 5 minutos, né? Nós temos até essa brincadeira entre as mulheres e os homens. Às vezes, uma mala de uma mulher é um pouquinho maior, porque ela tem Mais um sapatos. menu, Mais mais sapatos. sapatos, mais roupas. Mas você imagina você resolver isso com excelência, né? Você vai deixar uma marca de excelência na memória daquela pessoa, da mulher ou do homem, e isso é muito positivo. E com certeza esse cliente vai querer voltar. Agora, falando um pouquinho de serviço, né? O serviço ele está muito baseado na pessoa, né? Em quem vai prover esse serviço. Lógico que você tem treinamento, você tem processo. Você que trabalhou em empresas internacionais, multiculturais, o brasileiro ele trata melhor, ele atende, ele serve melhor? Ou você tem, de repente, algum, sei lá, algum país aí que você possa falar alguma nacionalidade que serve, que atende de maneira diferente aí? Olha, realmente eu tive o privilégio de viajar muito nessa minha vida profissional e, bom, e aí, quando possível, conseguia fazer algumas pequenas extensões e também ter algum tipo de lazer. Então, tem alguns lugares que são impressionantes em termos de servir e de educação. Evidentemente, acho que o lugar que mais me impressionou em termos de educação foi o Japão. Sim, é indubitável. Também a Coreia, também as pessoas são muito, porque eles investiram, mas não tenho a menor dúvida que o brasileiro é um dos países com maior aptidão para isso. É porque uma coisa é você ter aptidão e outra coisa é você ter educação. São duas coisas diferentes. Elas são evolutivas, certo? Então, eu não tenho assim, o campo é muito fértil para o brasileiro, porque o brasileiro é positivo, o brasileiro é sorridente, o brasileiro ele quer servir e ele precisa servir. Isso não é treinável, tem coisas que são naturais da Não pessoa, né? adianta você pedir aqui, fora assim, os franceses vão ficar loucos da vida. Você vai pedir para o francês está sempre emburrado, o francês está sempre negativo, o francês ele não quer ser chamado. Então, assim, evidentemente que esse cara bem treinado vai entregar um bom serviço, né? Aqui estou me referindo ao francês. Então, voltando aqui aos brasileiros, a gente tem um campo muito fértil. O que falta é, sobretudo, esse brasileiro se qualificar ainda melhor. O brasileiro com um campo tão fértil que se qualifica, ele está na frente. Não tem a menor dúvida, está na frente de qualquer país no mundo, né? Além de viajar o mundo inteiro, eu já mencionei que eu morei
na Europa, morei na Itália recentemente, morei nos Emirados Árabes, viajei muito aquela região e é impressionante como o brasileiro está sempre sorrindo. Se você para na rua, você pergunta pro brasileiro, você pergunta em Paris, o cara nem olha na tua cara. Você pergunta pro garçom, o cara fala assim, nem vira e se bobear, indica pro lugar errado. Assim, é uma brincadeira, mas é verdade. Então, acho o brasileiro aqui, nós temos um potencial enorme, assim, assim, não é para ontem, né? Há anos se fala que o Brasil é um potencial turístico fabuloso. A gente tem que investir isso. Tem, evidentemente, que ambos setores, público e privado, têm que olhar para esse setor, assim, novamente, um dos países mais poderosos do mundo. Agora eu vou voltar de forma positiva. É a França, né? E que trata de forma muito séria o turismo, né? A Espanha, a Itália, sobretudo vou falar agora da França e da Espanha, que tratam seriamente o turismo, tem um retorno gigante. Muitas vezes é a primeira ou segunda indústria na economia, né? O Brasil tem esse potencial. Olha o tamanho de costa que nós temos, de costa que eu digo, litorânea. Imagina o potencial turístico que a gente não tem. Clima Então, favorável. clima favorável, pessoas favoráveis. A gente não tem grandes conflitos, né? A gente tem um povo multicultural muito positivo, né? Um povo muito, me permita aqui dizer, bonito. Então, eu acho que a gente tem. Bom, e fora falar assim, você vai para o Rio de Janeiro, com todos os eventuais pontos do Rio de Janeiro, assim, as belezas naturais do Rio de Janeiro é uma covardia, né? Aquele Cristo Redentor, assim, ali o Pão de Pão de açúcar. Açúcar, a Baía de Botafogo, o Aterro do É Flamengo. difícil ter uma cidade mais Assim, bonita. pelo amor de Deus, em termos de beleza naturais, é imbatível. Então, a gente tem o potencial. Está mais do que na hora da gente investir ainda mais seriamente em educação e investir no nosso turismo, porque pode ter um retorno assim econômico brutal. Quantos países você conhece? Você tem catalogado isso? Eu tenho assim, alguma coisa. Eu estava já em alguma coisa em torno de 52 países. 52 países. 52 países. Porque assim, fica muito fácil, né? América do Sul, América Latina, ficou muito fácil, porque eu tinha que ir regularmente, mas outros países da Europa, dos Emirados Árabes, do Oriente Médio também. Muito Ásia. interessante. Foi muito rica. Assim, vou trazer aqui, você me deu a abertura para falar sobre isso, né? A gente conhece muito pouco ali do Oriente Médio, muito pouco, né? E eu tive o prazer de passar esses 2 anos, e aí, evidentemente, eu percebi o quão pouco a gente conhece, e olha que eu sou uma pessoa interessada, que leio e que gosto de ver. Assim, os Emirados Árabes são 7 Emirados, né? Dubai é um dos Emirados, Abu Dhabi é outro dos Emirados, e eu tive o prazer de conhecer os demais Emirados, e conhecer também o que era o Dubai, né? Por exemplo, você vai para o norte de Dubai e você acaba conhecendo como era Dubai antes de todo o boom imobiliário e até mesmo do petróleo, porque antes era um lugar de pérolas, né? Era um lugar de Região do pescadores. Creek lá. Exatamente. Isso é super bacana. A gente faz a missão do Padrão Dubai desde 2022 e a gente sempre não, mas nos últimos anos a gente está visitando um museu que fala da criação de Dubai, de como começou lá pelo Rio, como que surgiu e depois a gente no mesmo dia a gente sai do Creek e vai pro Burj Khalifa até para ter esse contraste aí do antigo pro novo, né? Vamos ver se agora nessa próxima eu acho que eu Tá mais que convidado. De 1º a 5 de dezembro. E quem quiser, estica até dia 7 para Abu Dhabi, para Fórmula 1, que é realmente algo que especial. Tem que ser visitado, porque é um grande prêmio que começa de manhã e termina à noite, né? Então, vamos ver se a gente pega e faz um roteiro lá relacionado aos residenciais com marca. Acho que pode fazer sentido a gente estar junto. Com certeza. Agora, fala um pouco de luxo, né? Eu sempre gosto de perguntar, e eu ouço respostas diferentes, não tem uma regra, não tem. Tirando o dicionário que tem uma definição, na sua opinião, Paulo, o que é luxo? Eu adoro falar sobre isso e vou começar a fazer uma pergunta para você, assim, muito curiosa. Assim, o que é o cara rico, né? Para assim, falar assim, o que é o cara rico? Como eu dou aula, então é fácil eu fazer essas perguntas, e aí eu fico os alunos assim, ficam meio assim, aí um fala uma coisa, outro fala uma coisa, outro fala assim, qual que é o rico de verdade, né? Qual que é a diferença do rico? Aquele silêncio na sala, o rico de verdade não pergunta o preço, de verdade, né? Então o cara que vai e toma uma champanhe sem perguntar o preço, porque ele tem tanta grana que aquilo já não faz mais diferença. Se é 5, 10 ou 15 mil reais, já não faz mais diferença. Ou 20 ou 25 mil reais. Né? Então um vinho
que um Chateau Petrus para ele é o Chateau Petrus, não é o valor do Chateau Petrus, que é diferente, né? Então, você no mundo tem alguns países que estão já mais preparados, como Dubai, como os Emirados Árabes, estão mais preparados a ter os verdadeiros hotéis de luxo. Na nossa região, ainda isso está engateando, ele está começando de uma forma interessante, né? Evidentemente que o maior mercado de luxo, de hotelaria de luxo, ainda é os Estados Unidos, que é a nação que ainda domina o PIB mundial, ainda o exchange mundial, quer queira, quer não, é o dólar, evidentemente, absolutamente dominado pelos Estados Unidos. Então, para mim, esse mercado é um mercado interessantíssimo, porque quando o cara também não pergunta sobre o valor, ou as escalas que vêm abaixo, também não tem crise. É um mercado que não tem crise, e é um mercado que, se você acertar, se você se comunicar bem com esse mercado, então vou te dar alguns exemplos, né? Evidentemente que marcas de luxo hoje muito bem estabelecidas, então são marcas, hoje o homem mais rico do mundo, ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos, mas é o proprietário da LVMH, Sim, sim. né? Quer queira, quer não, o francês, o Arnault, ele é um dos homens, ele está trocando de posição com Elon Musk, mas ora ele está na frente, ora ele está atrás. Outro, o Amancio Ortega também, outro cara muito rico. São esses homens que dominam hoje esse mercado muito pujante, porque é um mercado que não detém, ou não é que não detém, que ele sofre muito pouco com as crises. Uma das coisas que a gente não vai mais viver no mundo é uma estabilidade permanente. Não existe estabilidade permanente. Quer queira, quer não, a gente sempre vai ter alguma coisa, alguma turbulência, né? Ora, eu eu nem gosto de mencionar, né? Mas um conflito que está tendo na Ucrânia, ou outra coisa, ou uma crise aqui, uma crise acolá, o mundo é muito heterogêneo hoje. Então, quer queira, quer não, ele vai passar por esses momentos de turbulência, né? Então, a gente tem que saber fazer isso. Quando você está com o mercado onde essa questão da crise ela atinge de forma menor, evidentemente que é um mercado a ser explorado, então é muito interessante. Número 2, é um mercado muito exigente, é um mercado muito qualitativo, é um mercado de pessoas que já sabem o que querem, né? Porque também tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que é um, sabe, é um escalator, é um cara que ganhou uma grana e tá querendo, aí ele compra uma coisa de marca, um cinto da Gucci, para fazer uma propaganda e para tentar se caracterizar como uma nova etapa na vida dele social e econômica, né? Mas o cara que já está ali no mercado de luxo é muito interessante. Então, eu vejo, assim, se eu pudesse fazer uma conclusão, um mercado de excelência, muito qualitativo, é um mercado que tem poucas crises, é um mercado muito exigente e um mercado dos detalhes, né? Você vai num quarto de um hotel de luxo, são os detalhes que fazem a diferença. E o cara sabe enxergar isso, né? Quando você tem um Rolls Royce, são os detalhes, a Ferrari, a Lamborghini, a Bugatti, essas coisas são feitas nos detalhes. Um relógio Patek Philippe são os detalhes. É isso que faz a diferença. Então, não é uma coisa bruta, não é uma coisa de qualquer forma. Eu sempre falo assim: você quer entrar no mercado de lixo, passa a ser um cara muito observador, muito detalhista, estude muito para se preparar para entrar nesse mercado. É um mercado muito exigente que vai entrar no detalhe do detalhe, desde a maneira como eu estou te servindo, do tom de voz que eu estou falando com você, do cafezinho, da maneira como eu vou entregar o café. A excelência está nos detalhes. E esse cara percebe muito, assim, ele tem uma leitura muito importante de todos os mínimos detalhes. Então, esse é um ponto fundamental desse mercado, que é um mercado super interessante. Se você dar uma dica para o corretor de imóveis, né? A gente tem muito corretor nos assistindo, nos ouvindo, que trabalha com alto padrão, que quer ir para o alto padrão, quer atuar no mercado de luxo, é, é olhar para os detalhes. Olhar para os detalhes, estudar muito seu produto, saber vender o seu produto, trazer o valor do produto. Então, hoje, um apartamento não é apenas um tijolo. Ele tem serviços agregados, ele tem um nome agregado, ele tem uma conexão com o seu cliente. Muita atenção nesse sentido. E você saber comunicar isso para o seu cliente. Esse é
fundamental entrar nesse detalhe, ser realmente. Essa é uma palavra que pode até ter múltiplas interpretações, ser um cara delicado nesse sentido, ser um cara atencioso. Qualquer cliente quer ser recebido e atendido com muita atenção, olhando para o seu cliente, chamando ele pelo nome, tendo muita educação, tentando estabelecer um rapport com o seu cliente. Isso é muito valioso. E aqui, a gente não teria mais 2 horas para falar, né, Sérgio, mas assim, especificamente ao broker, né, ao cara que está vendendo, ao corretor que está vendendo imóvel, também, hoje, essa conexão com o seu cliente, você tem que ir além. Você tem que mostrar também valor para esse seu cliente, também que você entende de finanças, que você entende, você sabe a dor do mercado, você sabe muitas vezes conversar sobre uma aplicação no mercado financeiro, porque o seu cliente sabe. O seu cliente é um craque de bolsa de valores, o seu cliente é um craque de fundo imobiliário, o seu cliente provavelmente é um expoente executivo, o seu cliente é um craque de um banco e ele vai se sentir muita vontade quando tiver alguém ali se preocupando também com esses pontos que são fundamentais para ele. Muito bom, excelente, Paulo. Podemos ficar mais 2 horas aqui. É verdade. Com certeza vamos ter que repetir esse episódio, gravar outros assuntos, com certeza. Mas quero te agradecer aí pelo papo, foi realmente sensacional, tanto para o incorporador, para o cliente final, para o corretor, para toda a nossa audiência que está nos ouvindo e assistindo aqui. Imagina, um prazer, Sérgio. E, bom, sempre que precisar, estamos por aqui. Um prazer falar com você. Eu queria aqui fazer uma menção, né, do Sérgio, eu sei da história dele também, dessas missões que ele faz em Dubai, e é sempre bom aí falar com uma pessoa que tenha essa abertura para o mundo, né? Outra última dica que eu deixo é esteja aberto para o mundo, não apenas para aquele mercadinho que você tá, para São Paulo, que de repente tem alguma coisa interessante, um lançamento em Goiânia, por que não em Balneário Camboriú, por que não em Dubai, por que não em outros lugares? Então, esteja aberto a trabalhar, a crescer, a aprender também em outros lugares. Mas, Sérgio, novamente, muito obrigado. Bom, é isso. Você que está no YouTube, siga nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, gostou desse episódio. Você que está no Spotify, deixe a sua avaliação. E, Paulo, como que as pessoas te acham nas redes sociais aí? Qual que é o seu... Por favor, me procure aí em algumas redes sociais no Instagram, Paulo_Mancio, MANCIO. Também estou no YouTube, Paulo Mancio. Também estou no Facebook, no LinkedIn. Então, entrem no meu LinkedIn, me procurem, Paulo Mancio. Hoje eu sou executivo da CBRE, como eu mencionei, diretor executivo da CBRE na área de hospitalidade. Me procurem, me conectem por lá. Quaisquer dúvidas, por favor, estou aqui sempre para fazer boas conexões e poder ajudá-los. Bacana. Você também marque o arroba do Vem Pra Mesa, arroba Vem Pra Mesa Podcast, arroba Sérgio Langer. É isso. Semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau.